Sei se você já viu esse termo, né? Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Pois é. O que acontece? Primeiro, olá, tudo bem? Me chamo Pablo Ricardo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde todos os dias estou postando notícias, comentários, editorial como esse caso de agora e ao vivo de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E essa frase que normalmente é atribuída a Samuel Johnson, um escritor inglês bem conhecido lá do século XVIII, né? Que teria dito exatamente isso, né? Algo como, na guerra a primeira vítima é a verdade. Evidentemente há debate se ele foi o autor ou não, mas não é essa a questão, mas o cerne, né? A questão é a ideia central. Se nós pegarmos todos os conflitos no mundo, isso sempre foi uma premissa verdadeira, de que a verdade sempre era a primeira coisa que tombava, ou que tomba, no caso, né? Os conflitos pelo mundo terminam sofrendo manipulação de ambos os lados. Às vezes, um manipulando mais do que o outro, jogando cortinas de fumaça. Que eu diga, os conflitos atuais, você pega Rússia e Ucrânia, isso fica muito evidente o que tem ocorrido constantemente. Cortinas de fumaça das mais diversas, né? Tem um Hannah Arendt, né, autor de um livro chamado Verdade e Política, que discute exatamente essa verdade, essa situação que é frequente, né, em que frequentemente é sacrificado em favor de narrativas políticas, né? O que você quer passar para aquelas pessoas, para aquela população? Ah, eu quero passar que sou um coitadinho, que nossa localidade, o nosso país, cidade, estado, o que quer que seja, é um coitadinho. Então vamos propagar apenas coitadismos. Não, nós queremos propagar força. Então vamos escolher o que é força, né? E o pior, tem outros autores também, 19, o livro 1984, de George Orwell, né? Orwell. Ele fala sobre essa questão de regimes totalitários, de distorcer a verdade, né, para manter o controle da população. Noam Chomsky tem livro também falando sobre isso. Paul Virilio também, Guerra e Cinema, né, que é o uso do cinema para a guerra. Os americanos são fantásticos nisso. Se você pega historicamente, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a cobertura da mídia na época, tá, da Guerra do Vietnã, o que ocorria? As informações divulgadas pelo governo americano, né, sobre o que estava ocorrendo no Vietnã dava a entender que os americanos estavam arrasando, fantástico, mas na realidade a situação era bem mais complicada do que se pode imaginar. Se pegamos, por exemplo, Iraque 2003, a justificativa para a invasão, que foi baseada em armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas, é um exemplo clássico de como a verdade pode ser distorcida. E aí entra a contra-informação. Por exemplo, se pegarmos o conflito Ucrânia e Rússia, se formos tentar pegar o pé da letra, qual o real motivo que, por exemplo, Putin resolveu avançar na Ucrânia? Eu não falo o que é propagado, vamos tentar imaginar o que de fato é. É Foi essa questão do cessar-fogo lá desde a guerra de Donbass não ter sido prevalecido? Sim, foi um dos motivos. Mas também foi um dos motivos, por exemplo, a riqueza mineral e etc, etc. Dessa região, sim, também foi. Teve a questão lá dos seguidores lá do cara do bigodinho? Sim, também tem, foi. Faz parte da narrativa. Mas tem muito mais do que isso. Tem toda a questão que eu já trago em outro. Tem um livro chamado Doutrina Putin, onde está na Amazon, vou deixar aqui na descrição, caso você queira ler. Onde eu explico exatamente, com detalhes, o que é a doutrina Putin. Mas perceba então que a verdade de fato começa a cair. E aí, por exemplo, naquele momento, qual era o papel da Ucrânia? Coitadismo. E assim foi, né? Depois, agora recente, agora em fevereiro já descobriu-se
que atores americanos foi pago milhões, supostamente pago milhões, para que eles fossem lá divulgar a Ucrânia, somos pró-Ucrânia, várias, né, a população em geral, assim, muita gente torcendo, meio que torcendo mesmo. Pobre da Ucrânia, pobre disso, aquilo outro, fazendo todo aquele movimento, né, e aí Zelensky é ator, né, é político, mas também é ator, soube aproveitar o hype, aproveitar o momento de propaganda misturado com desinformação, com guerra de informação, usou, de certa forma, uma arma que os russos sempre utilizaram muito bem. Putin sempre utilizou muito bem. Os americanos, quer dizer, todas as nações mais consolidadas no mundo sabem utilizar muito bem. E Zelensky aproveitou-se dessa situação. Só que ele começou a errar na dose. Existe um limite para tudo. Tem um certo limite, por exemplo, do mesmo jeito que de tanto você aparecer como o coitado, o coitado, o coitado, chega um momento que, peraí, tá abusando demais aqui, você também tá se passando de coitado demais. E aí, né, do mesmo jeito, o inverso, só superior, superior, não, peraí, você tá superior demais, vamos tentar dar um jeito, né? Equilíbrio. E no conflito, por exemplo, de Ucrânia e Rússia, esse equilíbrio, por exemplo, com Zelensky não existiu. Assim, por exemplo, tem alguns problemas sérios de informação. Se você pega os meios de comunicação oficiais e os extraoficiais, os chamados OSINT, né? OSINT, que são pessoas muitas vezes voluntárias que gostam de fazer esse trabalho ou recebem algum subsídio de alguma entidade ou do próprio público para sair catalogando fotos, imagens, um monte de informações desse tipo e georreferenciando onde é que está a posição das tropas, o que está acontecendo, quantas baixas aproximadas, vai juntando um banco de dados de informações. Né? Da maioria, não todos, mas a grande maioria são mais sérios, né? Mas muitas vezes ligados a uma puxadinha mais. Como é que, por exemplo, se você pega o Deep State, é um sistema parecido com esse, é um sistema livre, mas recebe apoio governamental, enfim. O Deep State ele não é mentiroso, ele fala a verdade, só que ele omite a verdade também, que é a questão da guerra da desinformação. Que é do tipo, exemplo, os russos avançaram em tal região. Tá aqui a prova, várias fontes, inclusive fontes ucranianas, dizendo a Rússia chegou no ponto X. Só que o que acontece? Não, vamos aguardar um pouco mais. E aí ficam segurando a informação por segurar, para não deixar ruir o castelo todo. Daqui a pouco, quando não tem mais o que fazer, aí divulga, aí daqui a pouco divulga mais um outro pouquinho. Às vezes alguém até esquece, e assim vai passando, né? Então vai distorcendo um pouco a verdade. Assim como também o inverso, né? Não existe baixa do lado russo, o lado russo é isso, aquilo, outro. Tem alguns mais torcedores que exageram também. E no caso da Rússia, especificamente, é omissão. Né? É um problema sério. São dois problemas sérios. Usar nomenclaturas de forma proposital, por exemplo, isso aconteceu essa semana com o Toretsky, que os ucranianos fizeram muito isso, tá? Cidades muito antigas, há um certo tempo, do período da União Soviética, que tinha um nome. Quando houve a independência nos anos 90, ou agora mais recente, já do conflito com Donbás, renomearam algumas cidades. E aí os russos, quando invadem, conquistam aquele local, né, reconquistam, como querer chamar, mudam o nome. Só que eles mudam o nome e nem explicam nada, dizendo, olha, é a antiga Toretsky, olha, é a antiga tal, é a antiga Pokrovsky. E colocam o nome, não, colocam só o nome. Então, é uma falha grande que os russos têm, que não sei se é proposital realmente, ou se é falha mesmo, é incompetência ou é uma incompetência programada, né? Não sei, do lado russo. Então falta muita informação, infelizmente, né? E a gente tem que sair pescando uma ou outra informação, e já do lado ucraniano há um excesso de informações que muitas delas são conflituosas.
Isso também faz parte da guerra da informação, da desinformação que existe. E aí, repetindo o que Samuel Johnson aparentemente disse ou escreveu, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, em todas essas situações, então, toda semana, por exemplo, chega uma novidade, algo novo. É muito comum, é bem padrão. Olha, a novidade agora é que mudou de general. Agora o general vai fazer diferença no front. Daqui a pouco, passam-se os dias, não muda tanta coisa, e aí muda o discurso. Não, agora o que está fazendo a diferença é o obuseiro. São as munições que chegaram de não sei onde. E aparentemente até talvez funcione, depois acaba. Não, agora são os Mirage da França. É o batalhão Ana de Kiev que está sendo treinado por especialistas da OTAN. E acabou, não tem mais batalhão. E assim vai. Então, junto com isso faz parte da propaganda, tá? O cara, eu vou até evitar citar o nome, mas os caras lá do Bigode, eles tiveram isso muito, conseguiram fazer isso muito bem, né? Fortíssimo, ao ponto da população se alienar mesmo, ao ponto de dizer que era a melhor solução, ou pelo menos naquele momento era a única solução viável. E a população se deixou levar, como já conhecemos a história, né, do que ocorreu lá naqueles anos de 1930, 1900, final, 1930, vamos lá, de anos 1930 e 1940, até 1945, que culminou com a queda lá. Do mesmo jeito, com aquelas informações do cinema americano, do tipo, os americanos é que ganharam a guerra. Primeiro, não teve exatamente, assim, quem ganhou foi o eixo, mas evidentemente, quem conquistou algumas áreas mais importantes, então foram os russos, no caso, na época, soviéticos. Chegaram primeiro a alguns locais, Polônia, soltaram boa parte dos judeus, né? Até porque existiam muitos judeus em território soviético, tá? Ou dentro do território próprio soviético, ou nos países ou territórios chamados satélites, né? Nas proximidades, que eram eslavos, de uma forma geral, muitos eslavos judeus sofreram, tiveram problemas, né? Que, com essa questão do, 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 do que os alemães fizeram, né? Na Polônia e outros. Polônia, porque assim, foi o local onde teve repercussão maior, mas em outros locais também tiveram presente e os russos chegaram primeiro, no caso, os soviéticos chegaram primeiro, né? Tanto que vai comemorar agora 80 anos da queda e tudo mais. Então, o cinema americano mostra que na realidade foram os americanos que foram os bonzinhos, isso, aquilo, outro, aquela coisa toda. Teve traição, mas não mostram o outro lado da história, todo o papo que ocorria entre Churchill e Roosevelt, né, das negociações que ocorreram para, no momento certo, aproximar Stalin, que não era santo nem longe disso. O cara matou milhões. O cara não é fluxo e cheiro, nem bem perto disso. Esquece isso. O cara foi um dos piores do mundo, da história da humanidade, em termos de mandar matar e coisas do tipo. Mas assim, dá a César o que é de César, como costumam dizer. Então, de fato, ele chegou a meio que ser traído por essa cúpula esse eixo aí. E ele teve que se virar como podia. Teve que acelerar o passo. Eles sabiam, o serviço secreto dos dois lados, tanto americano como soviético, sabia do grande potencial dos cientistas alemães, que estava muito acima do normal. Tá? Boa parte do que existe de tecnologia aeroespacial nos dias atuais se deve quase que na totalidade a alemães e a judeus. Olha que interessante, alemães e a judeus. Boa parte do que existe hoje. O projeto Manhattan, por exemplo, alemães, judeus. Ah, mas teve os ingleses que ajudaram, teve. No frigir dos ovos, quem é de fato as ideias e a tecnologia? Eram judeus
ou alemães. Basicamente isso. Era, afinal de tudo, era isso. Interessante como no mundo dá voltas. Mas o fato, então, é só para a gente encerrar, o vídeo não ficar longo demais. Então, sempre, é uma coisa que eu sempre prezo, assim, e procuro trazer sempre. Olha, busca informação, busca informações e fontes diferentes. Porque em um conflito, primeiro, não existe isso de isento, 100%. Eu estou falho aqui no canal de trazer algumas notícias e ter viés, de não ter uma verdade plena, porque isso de fato só quem está lá na ponta que. Só quem de fato está lá no início, né? Na realidade, né? Na ponta estamos nós. Quem está lá no início é que vai saber o que é verdade ou não. Mas filtrar, ter um senso crítico, tá? Para saber, não, tudo bem, isso aconteceu, mas não desse jeito. Porque a propaganda vai fazer, vai massificar um lado ou outro que ganhou, que é vitorioso. Isso vai acontecer, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial e em tantos outros conflitos, como ocorre nos dias atuais. Tá? Então é isso. Deixa teu comentário o que você acha sobre isso, sobre, sei lá, ou situações em que você descobriu inverdades. Conta aí, deixa nos teus comentários o que você acha sobre isso.